Como gerenciar e tomar ações sobre bloqueios ou suspensões referente aos serviços que a gente tem e que a gente gerencia nas faturas de telecom. Primeiro a gente pode gerenciar no caso, tá? Serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, que é a internet. Então todos esses serviços eles estão passíveis de um bloqueio. Então isso pode acontecer. Eu criei uma metodologia chamada Reduza Custo Todo Mês. Então, nessa metodologia, nada mais é do que minha experiência. O que eu já tive de bloqueio, o que eu já vi de informações. Isso, lógico, a metodologia não fala só de bloqueio, fala de um monte de coisa. E o principal é reduzir os custos da empresa. Simples assim. Só que, por exemplo, ações de bloqueio vão fazer a empresa perder dinheiro, no meu entender. Então, a empresa deixar de funcionar, deixar de ter internet, ninguém se comunicar. Qual é o quantitativo financeiro que isso pode causar na empresa? E tem empresa que perde milhões ao dia se isso acontecer. Então, no meu entender, cuidar disso é tão importante quanto eu fazer uma negociação. Porque eu tenho que deixar a operação funcionando. Nesse fluxo, ou seja, também pensando em otimizar custos, tá? Essa metodologia, existe o pilar gestão. O pilar negociação, que é o primeiro pilar, ele cuida de otimizar realmente ações para reduzir custos. O gestão, eu vou gerenciar, organizar. Então, administro os serviços. E o objetivo é deixar a operação funcionando também. Nesse contexto, pensando em bloqueios, a gente precisa identificar, pelo menos eu faço isso, onde está a falha. Não quem é o culpado, onde está o problema, onde está o erro. O bloqueio aconteceu por causa disso. Certo, identifiquei a falha. E não, alguém fez XYZ. Eu não quero saber o que alguém fez. Normalmente eu faço assim. Eu quero saber o que aconteceu. Foi isso. Isso aqui está causando bloqueio. Exemplo, essa linha aqui não está funcionando porque o gestor do sistema lá, gestor web, por exemplo, que pode ser a TIM, a Clara, a Vivo, a Oi, todos têm um sistema de gestão nas linhas móveis. Alguém foi lá e bloqueou o serviço de internet, ou bloqueou o serviço de voz e a pessoa não consegue usar o serviço. Então, identifique a falha. Uma falha, por exemplo, de bloqueio por motivo de inadimplência, a gente faz contato com o operador ou vê nos sistemas e diz, opa, essa linha está bloqueada por motivo de pagamento. E aí a gente também identificou a falha, próximo nível, correção. Pelo menos na minha cabeça, tá? E é a metodologia que eu passo. Não me importa se o financeiro foi que esqueceu, ou se foi administrativo, ou se foi o pessoal do estoque. Não importa quem foi que fez o processo. O que me importa é identificar a falha, ok, alguém precisa fazer esse pagamento. Vamos lá ver quem é que vai fazer esse processo para a gente desbloquear as linhas? É simples. Você tem que otimizar o processo para resolução. Não adianta, no meu entender, ficar pensando, foi fulaninho que errou. Tô nem aí para fulaninho se foi ele. Eu acho que ele vai até aprender, caramba, esqueci disso aqui. E na próxima atividade ele deve ter atenção. Pelo menos é o que eu acho que deve ser feito. E a gente, tomando esse tipo de atitude, que é pelo menos o que eu faço, o desbloqueio, a gente consegue acelerar o processo porque já identificou o erro, correção, segue o fluxo. Não tem muito mistério, tá? Mas esse é o processo que eu faço. E, como eu te disse, ação para correção. Então, identificou a falha. Próximo passo é corrigir. Fazer com que ele volte a funcionar ou transpor aquela barreira daquele problema para que a linha volte ao normal. É problema no aparelho? Deu problema no chip? Quais são as situações? Então aqui eu estou te dizendo bloqueios, que existem várias formas de serviço não funcionar. Na questão de pagamento, é simples. Não tem um pagamento, fala com a área financeira, ou contas a pagar, ou contas a receber. Cada empresa tem sua estrutura e normalmente é a área financeira que faz esse tipo de pagamento. Feito, você identifica. Eu já vi diversas situações, mas é assim que a gente identifica. Primeira falha, depois resolução. Fica mais fácil da gente tratar e resolver todos os problemas que possam vir a acontecer de algum tipo de bloqueio, por exemplo.